Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Marques, nutricionista materno-infantil, e hoje eu trouxe como tema da nossa conversa a alimentação de meninas e de meninos. Tem que ser diferente? Bom, então vamos lá entender essas diferenças. A gente sabe que há comparações quanto à alimentação de uma menina e de um menino, de uma mulher e de um homem. Na vida adulta, há até esse questionamento: por que os homens têm mais facilidade de emagrecer? Ou por que as mulheres têm mais facilidade de ganhar peso? Por que isso acontece? Há realmente uma explicação científica para isso? E às vezes isso começa a acontecer, essas discussões, esses questionamentos começam ainda na infância, ainda feita pelos pais, pelas famílias, que muitas vezes trata a alimentação da menina e do menino de maneira igual. E não é que nós temos que tratar diferente, né? Oferecer alimentos diferentes, mas a gente precisa entender em que cada corpo e cada fisiologia corporal ela tem as suas individualidades, e no menino é de uma forma e na menina é de outra. Talvez você nunca pensou nesse ponto de vista de que a alimentação, o organismo da sua filha pode ser diferente do organismo do seu filho, no sentido de ganho de peso ou de dificuldade para ganho de peso. Então vamos entender algumas diferenças que são cientificamente comprovadas, certo? Bom, existe classificações científicas na literatura, nós temos várias referências de classificação com relação ao crescimento e desenvolvimento da criança. E se você for observar, todos têm para classificação de sexo, ou seja, há uma diferença fisiológica, há uma diferença hormonal sobre o desenvolvimento feminino e masculino. O desenho corporal não é a única diferença. O funcionamento também é diferente. Então, por isso que as classificações de estatura por idade, de peso por idade, de IMC por idade, de estatura por peso, tudo se diferencia em meninos e meninas, porque o crescimento e desenvolvimento é diferente em ambos os sexos. Então, isso a gente já vem desde muito tempo, isso já é discutido de maneira diversa, de maneira diferente para cada sexo. A necessidade energética de uma criança menina e de uma criança menino também é diferente. Então, todos os cálculos de estimativa de peso, de estimativa de consumo alimentar em ambos os sexos também é diferente. Nós temos fórmulas para calcular a necessidade energética de meninas e a necessidade energética de meninos. A gente tem fórmulas que estimam o gasto energético tanto no sexo feminino quanto no masculino. E infelizmente, essa diferença acaba sendo um pouquinho mais desleal para as meninas. Quando nós somamos, quando nós estimamos crianças da mesma faixa etária, com o mesmo peso, a mesma idade, a mesma altura, mas de sexos opostos, nós temos que no menino o gasto energético passa a ser um pouco mais aumentado em comparação à menina. Isso sempre? Não, porque o nível de atividade física, isso também pode variar. Às vezes nós temos meninos muito sedentários e meninas muito ativas. Então, dessa maneira, pode ser que seja uma necessidade, um gasto energético igual, ou até o da menina pode ser superior. Mas, de modo geral, normalmente, esse gasto energético e esse consumo energético, ele é superior no menino do que na menina. Isso se explica pela composição corporal. Então, ao longo da vida, o ganho muscular no menino é superior na menina. Na mulher, nós temos o maior acúmulo de gordura. Nós nascemos para gerar. Então, devido ao nosso corpo precisar de uma reserva de energia que é na forma de gordura, nós acumulamos fisiologicamente mais gordura na nossa composição corporal.
Se nós viermos a comparar o percentual de gordura normal de uma mulher e de um homem, também vai ter uma diferença significativa. A gente tem o mínimo na mulher adulta de 13% e no homem a gente tem o mínimo de 5%. Então, nós acumulamos fisiologicamente mais gordura. O acúmulo de gordura gera uma menor gasto de energia. Já no menino, é o contrário. O ganho de massa muscular, ele é superior desde a infância. A completude corporal, ela é superior no menino no desenvolvimento de massa magra, no desenvolvimento de massa muscular. A massa muscular no nosso corpo, ela gasta muito mais energia, mesmo em repouso, mesmo essa criança sendo quietinha, mas o gasto fisiológico, o gasto basal, que é esse repouso que a criança faz, ele é superior ao que é gerado pelas gorduras corporais. Então, como no homem, a gente tem uma maior predisposição de aumento de crescimento e de armazenamento de massa muscular magra, na menina a gente tem o contrário, a gente tem um maior acúmulo fisiológico de tecido de gordura. Então, o percentual de gordura corporal no menino é menor do que na menina, e o percentual de massa magra no menino é maior que no da menina. Tá, e como que isso já começa a ser expressado, Natália, essa necessidade energética diferente, né, em ambos os sexos? Desde a lactação. Quem é mãe de menino e de menina, talvez tenha percebido isso ao longo do crescimento. E aí pode ser que alguém questione e fale, não, Natália, eles foram iguais, eu não percebi nenhuma diferença. Isso também pode acontecer. Mas é muito possível que nas primeiras fases da infância da criança, esse menino tenha uma maior vontade de mamar ou de sugar a mamadeira. Por quê? Porque ele tem uma necessidade fisiológica de precisar de mais energia. Isso pode ser o contrário? Pode. Lembrando, cada indivíduo é único, mas cientificamente, fisiologicamente, se a gente for pensar na anatomia e na composição corporal, o menino teria uma maior necessidade que a menina. Isso acontece desde a fase do recém-nascido, então vamos recapitular as fases que uma criança passa. A gente inicia a vida na fase do recém-nascido, quando a gente tem aquele RN bem pequititinho, até os 30 dias a gente tem o nosso recém-nascido. Depois a gente inicia a fase do lactente, então a gente tem a fase do lactente ali até os 2 anos, que é o período normal e esperado que essa criança consuma, por exemplo, fontes de leite, né, como principal alimento. Seja ele o leite materno, seja ele a fórmula infantil. A gente tem a fase do lactente até os 2 anos. A partir dos 2 anos, até os 6, a gente tem a fase do pré-escolar. Então, aquela criança que está em desenvolvimento motor, cognitivo, tudo muito bem aflorado. Depois dos 6 anos, a gente tem a fase escolar. Então, aquela criança que já é muito mais ativa, já tem um grande desempenho, né, na sociedade, então ela já participa da escola, ela tem vários outros compromissos, a gente tem também um maior gasto de energia. E entrando na fase de pré-puberty, então a fase da pré-adolescência. E aí nessa fase, é aquele momento da fase da infância, na fase da criança, que eles costumam guardar mais gordura. É aquela fase que a criança sempre foi bem magrinha, mas né, existe um momento ali da vida que ela começa a ganhar um pouco mais de peso. Esperado, porque essa fase de pré-puberty, que vai ali a partir dos 10 aninhos, e aí isso vai depender em cada criança, tem crianças que começam a ser mais adiantados de 8 a 9 anos, tem criança que só é um pouquinho mais atrasado, começa ali a partir dos 12, mas é uma fase em que o corpo, ele acumula mais gordura, porque ele precisa de uma grande reserva energética para o crescimento estatural, o famoso estirão. Então, a criança precisa acumular mais gordura no seu corpo, independente se é menino ou menina, para que haja essa energia disponível
para que aconteça esse crescimento estatural que requer muita energia. Então, a fase de pré-púbere é uma fase em que tem um ganho de peso concentrado e que, se nós não tivermos cuidado, a gente pode desenvolver um sobrepeso, uma obesidade nessa fase e que vai refletir na fase da adolescência e da vida adulta. Então, a criança tem um maior apetite desenvolvido, a criança tem uma menor, vamos dizer assim, um menor gasto energético, então o corpo tenta manter esse gasto um pouquinho mais reduzido já para conseguir acumular mais energia no corpo. E a gente tem isso nos dois sexos, tanto na menina quanto no menino. Na menina, por ser mais adiantado, a gente tem esse desenvolvimento corporal, de composição corporal, mais visível. Então, a gente vê que a menina acumula um pouco mais de gordura, principalmente na região do colo, na região de quadril e coxa. A gente vê isso bem notório nesse acúmulo de energia para o estirão. No menino também, mas aqui mais na região abdominal, aqui na região das costas, ombros, começa a ficar um pouquinho mais largo e acumular um pouquinho mais de gordura nessas regiões. E é nesse momento em que a gente vê que, sim, há uma diferença que precisa ser observada no consumo alimentar dessas crianças, principalmente pensando na estratégia alimentar nos sexos diferentes. Então, se a gente sabe que a menina tem um maior acúmulo de gordura e se nessa fase ela vai acumular ainda mais gordura, a gente precisa estar de olho nessa alimentação para que seja rica em nutrientes, para que esse estirão aconteça de maneira eficaz, mas que não haja um grande acúmulo de energia a ponto da criança passar pelo estirão e continuar com sobrepeso e obesidade. No menino, da mesma forma, mas lembra que ainda assim, com essa grande concentração de gordura positiva, que é para o estirão de crescimento, ele ainda tem um pouco mais de musculatura. Então, no menino, normalmente, quando ele passa pelo estirão de crescimento, dificilmente ele mantém aquele sobrepeso e obesidade. É aquela fase do menino em que fica pernão comprido, braço comprido, parece que o corpo fica todo desproporcional, porque tudo começou a crescer muito rápido, aquela reserva de energia às vezes nem é suficiente, então a gente tem um leve grau de desnutrição ali no final do estirão e depois a gente começa a inflar esse corpo masculino com a organização do tecido muscular. Então, por que a gente precisa se atentar que a alimentação da menina, ela é sim diferente da do menino? Por conta das necessidades energéticas que são diferentes. Então, se eu tenho duas crianças na minha casa e uma é visivelmente, se uma é visivelmente mais tendenciosa a ganho de peso, a gente precisa cuidar um pouco mais dessa alimentação e principalmente dos excessos de alimentos que vão gerar um maior acúmulo de gordura, um maior acúmulo de caloria nessa alimentação. Se observarmos melhor, normalmente esse mecanismo acontece em maior frequência nas meninas em comparação aos meninos. Ah, Natália, então criança da mesma idade, eu sempre tenho que ficar preocupado com sobrepeso e obesidade da minha filha? Não. A gente precisa observar nos dois, a gente precisa ter um bom acompanhamento de cada criança. Mas observar que, pensando em toda essa questão anatômica e fisiológica do crescimento infantil, nós precisamos ficar de olho nessa alimentação nos sexos distintos. E lembrar que a quantidade de alimento no prato, ela também impacta nesse consumo alimentar. Então, eu, por exemplo, fui criada no meio de 3 meninos. A necessidade energética desses 3 meninos, lembrando, é mais aumentada do que a minha, por ser mulher e ter um menor gasto de energia comparado ao deles. Mas a gente sempre foi alimentado da mesma forma. Nossa mãe sempre colocou a mesma quantidade no prato. Então, se a gente fosse observar, se uma mesma família que tem
filhos meninos e filhos meninas e são alimentados da mesma forma, na mesma quantidade e ambos têm o mesmo nível de atividade física, concorda que para quem tem um menor gasto de energia, essa quantidade pode gerar um acúmulo comparado com aquela criança que tem um maior gasto fisiológico de energia? Então não é que você tem que pôr menos no prato da menina em comparação ao menino. É importante que você observe a qualidade alimentar de ambos para que nós não venhamos tratar as crianças da mesma forma. É muito importante que a gente se lembre que cada indivíduo tem suas individualidades. Pode ser que isso que eu estou falando para vocês não faça sentido nenhum na casa de vocês, já que a gente tem uma criança, uma menina com baixo peso e um menino com sobrepeso e obesidade. Mas nós precisamos lembrar que fisiologicamente pode ser que haja sim essa diferença no gasto energético de cada uma das crianças. E aí a gente precisa ver se esse menino que era para ter um bom gasto de energia e ele está acumulando muita gordura, será que não está faltando atividades que venha gerar esse maior gasto de energia? Será que a gente não precisa reeducar essa alimentação para que haja esse fornecimento adequado de energia? Independente do sexo da criança, a qualidade alimentar ela precisa ser a mesma. Mas nós precisamos lembrar que nós não podemos tratar da mesma forma, porque são indivíduos diferentes. Natália, se eu estiver tratando de dois meninos em que um está com sobrepeso e obesidade e o outro está com baixo peso, e aí a gente precisa pensar em como que está a rotina alimentar de cada uma dessas crianças. Onde está o erro alimentar no consumo de alguma dessas crianças? Se há algum erro. Ou se é realmente um distúrbio fisiológico, endócrino dessa criança que tem dificuldade de ganhar ou dessa criança que tem maior facilidade de acumular peso. Então, a gente precisa sempre lembrar das individualidades, mas lembrar também que cientificamente a gente consegue, como eu já falei ao longo desse vídeo inteiro, demonstrar que há essas diferenças entre sexo feminino e masculino quanto ao acúmulo e quanto ao gasto de energia gerado por crianças de sexos diferentes. Em nenhum momento aqui eu quero trazer qualquer discussão polêmica sobre os gêneros, de cada criança, mas eu quero trazer à tona esses princípios que realmente são comprovados de que há uma diferença, certo? Bom, e como cuidar de tudo isso? Como gerar um bom crescimento estatural, um bom desenvolvimento cognitivo dessa criança? Tendo um controle periódico, um acompanhamento, uma avaliação no desenvolvimento dessa criança, desde a fase do RN até a fase do adolescente. Então, é importante que não deixe de acompanhar seu filho no pediatra, não deixe de acompanhar seu filho no nutricionista, porque esses dois profissionais vão indicar, vão observar, vão avaliar o crescimento e desenvolvimento dessa criança ao longo da vida inteira. Então, no meu atendimento, por exemplo, independente de quantos anos essa criança tem, eu gosto sempre de observar a carteirinha de vacina, porque a gente consegue ver como que foi o salto de ganho de peso, de crescimento estatural dessa criança ao longo da vida. Então, é importante a gente ter noção desse desenvolvimento, independente da idade que a criança se encontra no ato da consulta. As mães têm muita preocupação de levar a criança ao pediatra no primeiro ano de vida. E depois do primeiro ano de vida, vamos lá, até os 2 anos ainda tem um acompanhamento regular. Depois dos 2 aninhos, as mães, não é que elas despreocupam, mas visivelmente a criança está mais segura, já está ali num quadro de crescimento mais normal, mais basal, mais linear, está crescendo gradativamente e muitas vezes esquece de levar a criança ao pediatra ou ao nutricionista para acompanhar esse desenvolvimento. Então, a dica que eu dou, e eu trago isso para que vocês tenham essa sensibilidade de manter esse acompanhamento periódico,
pelo menos anual da sua criança, independente da idade que ela tenha, manter esse acompanhamento. Então, depois dos 2 anos, não se despreocupem em acompanhar o crescimento do seu filho. Depois dos 2 anos, muitas coisas acontecem e para a gente evitar qualquer dano à saúde, seja no crescimento, seja na evolução do peso, seja uma deficiência nutricional vinda de falta de algum nutriente, a gente vai conseguir intervir de maneira mais rápida se essa criança tem um acompanhamento periódico regular. E na adolescência, isso é ainda mais importante, porque a gente tem aquele adolescente resistente, nem só o adolescente, naquela fase pré-adolescente, nessa fase pré-púbere, como eu falei para vocês ali, a partir dos 9, 10 anos. A gente tem uma criança um pouco mais resistente, né? Então já cheia de opinião e muitas vezes a gente vê o impacto no crescimento dessa criança ao longo do estirão, porque não foi corrigido ali no fim da segunda infância. Então é importante que a gente continue com esse acompanhamento periódico das nossas crianças. E para finalizar com esse tema que talvez seja um pouco polêmico ou até seja um pouco curioso para vocês que nunca tinham pensado nesses 2 fatores, a gente trata as nossas crianças com amor e carinho de igual modo, mas lembrar que cada criança tem sua individualidade, fisiologicamente isso também acontece e talvez a forma como nós tratamos a nossa criança também pode implicar no desenvolvimento maior de ganho de peso, sobrepeso e obesidade ou até uma desnutrição, como nós lidamos com a alimentação dessa criança. Então é isso, se você gostou desse tema, deixa aqui nos comentários, deixa aqui seus questionamentos, coloque aqui suas dúvidas, se acontece alguma dessas coisas aí na casa de vocês, se você percebeu esse desenvolvimento diferente nos seus filhos que têm sexos diferentes, me conta aqui se isso faz sentido para vocês, se vocês pararam para perceber isso só agora e me deem sugestões de novos vídeos, curiosidades que vocês têm a respeito da alimentação na infância, lembrando que aqui meu intuito é compartilhar desde os 6 meses de vida, desde a fase láctea, da introdução alimentar até a fase da adolescência. Eu quero estar mais perto de vocês para que a gente tenha um bom relacionamento. Então é isso. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, deixa sua curtida, coloque aqui inscrever-se, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber sobre esse tema. Se você estiver me assistindo por outra mídia social, siga-nos aqui no Instagram, no Facebook, eu vou continuar sempre compartilhando dicas sobre alimentação materno-infantil para vocês. Um grande abraço!